Vamos falar do Coritiba agora. O Coxa jogou ontem com o Londrina, depois de 2 empates no campeonato, um inclusive que terminou sob vaias da torcida contra o São Joséense. O Coxa voltou a vencer e o gol foi do Rodrigo Pinho já no final do jogo. Foi difícil, foi sofrido, o placar foi magrinho, mas o Coxa contabilizou mais 3 pontos na tabela. Júlio Rutz. Beleza, Linhares, aquele abraço pra você, pra todo mundo que acompanha aqui a Jovem Pan News, né, no nosso 107.1 e também no YouTube. E o Linhares, se futebol e Fórmula 1 são esportes sujeitos a acidentes, o Coritiba esteve sujeito a um segundo 0-0, criando um monte de chances ontem no Couto Pereira, né? Assim como tinha acontecido contra o São Joséense no último final de semana, ontem de novo. Coritiba teve que criar muitas e muitas oportunidades de todos os jeitos, bola na pequena área, na grande área, de fora, levantamento pra área. Mas no finalzinho, ali na marca dos 35 minutos do segundo tempo, o Rodrigo Pinho, aproveitando um ótimo passe do Robson, anotou o gol Coxa Branca para delírio dos pouco mais de 18 mil torcedores que compareceram ao estádio Couto Pereira. Bom, e apesar, né, de toda essa dificuldade, né, em converter as oportunidades de gols, o goleiro Gabriel, com quem eu conversei ontem depois do jogo, ele avalia que a equipe alviverde está evoluindo bem aí durante a competição e principalmente ali o setor defensivo, já que o Coritiba segue com a melhor defesa disparada no Campeonato Paranaense, com apenas 4 gols sofridos. É claro que no futebol conta o resultado, mas assim, a gente tem visto um crescimento da equipe que tem nos dado uma esperança muito positiva para o restante do ano. Tanto no jogo anterior quanto nesse, a gente produziu bastante, a gente dominou o adversário, jogamos no campo deles, produzimos muitas ocasiões de gols. Então assim, isso tem que ser valorizado, isso tem que ser reconhecido. É um trabalho novo, é uma metodologia nova e eu acredito que tem tudo para dar certo, porque esses últimos 2 jogos a gente foi muito bem. Gabriel, importância do time mais uma vez passar ileso sem sofrer gols, melhor defesa do campeonato. Isso ajuda muito, isso é fruto do trabalho de toda a equipe, porque os atacantes estão correndo pra caramba, eles estão ajudando muito, então isso facilita o trabalho aqui atrás, então isso é um mérito de toda a equipe. É claro que se a gente não tomar gol, a gente fica mais próximo da vitória. E aí o Verdão que entrou em campo ontem com 2 mudanças em relação à partida do final de semana contra o São Joséense. Destaque para a grande novidade, a estreia do zagueiro Bruno Viana, né, que enfim conseguiu estrear com a camisa Coxa Branca, e no ataque o Aleph Manga, que voltou naturalmente, né, de suspensão, deixando o William Potker no banco. E o Rodrigo Pinho, né, que agora é o artilheiro da equipe Coxa Branca, marcando 5 gols. E antes de ouvir aqui o Rodrigo Pinho, eu trago a palavra do Robson, ele que no jogo passado perdeu chances claríssimas de gol, e observa, né, que o elenco vem aí correspondendo, está criando aí um espírito de luta diante de tantos desafios que o Coxa terá pela frente nesta temporada. A nossa equipe está criando essa identidade, esse jeito de brigar, de lutar por cada bola até o final, porque a gente sabe que o ano é muito importante e a gente vai fazer de tudo para que o ano seja maravilhoso. Robson, no jogo passado, a torcida ficou chateada ali, você perdeu gol, o Pinho perdeu gol, e hoje você podendo dar assistência e o Pinho fazendo dele, né? A torcida é assim, é uma coisa, futebol é uma paixão que não dá pra se explicar. A gente sabe que eles querem sempre que a gente ganhe em todos os jogos, e a gente faz por onde, a gente se mata aqui dentro, a gente se doa por cada bola, por cada palmo de campo. Só que tem dia que as coisas não acontecem, e hoje a gente foi feliz, hoje a gente saiu vitorioso, e eu espero que no próximo a gente possa também sair com a vitória. E o Robson falando aí dessa doação em campo, inclusive foi reconhecido por muitos torcedores como um dos melhores jogadores em campo na partida de ontem à noite no estádio Couto Pereira. E agora sim, ouvindo, né, o Rodrigo Pinho, ele que também fala dessa capacidade de recuperação, aliás, dele mesmo, né, porque ele havia perdido um gol feito no primeiro tempo de dentro da pequena área, com o goleiro do Londrina, o Saulo, vendido no lance, mas na etapa final ele conseguiu então deixar a sua marca e dar alegria para a torcida fazendo o gol da vitória. Então fiquei muito triste, trabalhei muito para ter outra oportunidade ali,
Mas como eu já disse, eu não saio feliz com a minha atuação, saio feliz com a atuação da equipe num todo. A gente conseguiu controlar o jogo do início ao fim, não demos nenhuma oportunidade para eles. E depois fui feliz na segunda oportunidade que tive. Mas continuar melhorando, continuar crescendo jogo a jogo. Eu sei que eu tenho muito para evoluir ainda. Pinho, e agora chegando gente, vocês estão num processo de entrosamento ainda, mas importante ter esse resultado positivo diante da torcida, né? Claro, trabalhar com as vitórias é sempre mais fácil, né? Então depois de 2 jogos, 2 empates, a gente viu a atuação da equipe hoje, a gente marcando em cima, controlando o jogo, não dando sossego para eles, né? Pressionando o tempo inteiro, recuperando a bola muito rápido, que é um pedido aí do Mister pra gente diariamente. Então foi bom de ver essa evolução, continuar nesse caminho. E já que o Rodrigo Pinho deu a deixa, né, vamos ouvir também o Mister, o técnico Antônio Oliveira, que avaliou de forma positiva a atuação do Coritiba neste triunfo de 1-0 frente ao Londrina, né? Durante a entrevista coletiva na sala de imprensa do Couto Pereira, o treinador alviverde destacou a capacidade de paciência, de persistência e a variação de jogadas do Coritiba para conseguir encontrar o caminho da vitória. Isto falar de evolução, isto é um processo, muitas das vezes damos de avanço e de recuos, às vezes damos um passo atrás, depois damos 2 à frente. O importante é falarmos do jogo de hoje. Foi uma vitória bem conseguida, a equipa fez um grande jogo, foi muito perseverante e acaba com a naturalidade por chegar à vitória. Estou muito orgulhoso dos jogadores, porque eles para mim são o mais importante, e amanhã é dia de trabalhar novamente e preparar o próximo jogo. Antônio Oliveira, né? E com a vitória sobre o Londrina, o Coritiba encerra então um ciclo de 5 jogos seguidos em Curitiba. Foram 4 no Couto Pereira e mais o clássico Atletiba na Arena da Baixada. E em casa o Coxa amplia aí a sua série invicta, chegando a 13 jogos sem sofrer derrotas desde o Brasileiro do ano passado. São 9 vitórias e 4 empates. O Rodrigo Pinho chamou o Antônio Oliveira de Mister, né, Felipe Dalke? Até falei com a Janaína Castilho ontem no final da nossa transmissão. Esse termo Mister ficou muito marcado no futebol brasileiro por conta da passagem do Jorge Jesus no Flamengo, né? Então todo mundo achava que Mister era o apelido do Jorge Jesus, né? Mas no futebol português, todos os técnicos, né? Como a gente chama aqui de professor, lá eles chamam de Mister. Exatamente. E legal ele falar isso, né? Legal. E o Pinho que jogou lá em Portugal, né? Jogou bastante tempo em Portugal, né? Conhece o português de Portugal, né? Profissional foi em Portugal, né? Ontem o Júlio até comentou, né, que achou que seria igual o último jogo, né, no 0-0 contra o São Joséense. Eu também achei. Tava caminhando, assisti, né? O jogo ontem, tava caminhando e muito para aquele jogo amarrado, né, o Coritiba criando chances, mas criando chances meio diferentes. Diferentes não, como é que eu posso Variou falar? Um pouco mais o repertório. Variou um pouco mais, mas as grandes chances, muitas delas, tirando do Pinho, que perdeu, foi chute de fora da área. Então, quando o Coritiba começou a trabalhar mais, chegar na linha de fundo, começou a criar chances mais claras. Um dos caras mais perigosos no ataque do Coritiba é o Natanael. Que é um lateral que pisa na área, ele deu uma finalização, obrigou o Saulo a fazer uma grande defesa, né? Que foi, acho que além do gol e do gol perdido pelo Pinho, a melhor chance do Coritiba. Teve aquele lance do Pinho de bicicleta também, né? Que se marca verdade, aquele, seria um gol de placa. Mas aí que tá. Eu gostaria de falar, apesar da vitória, bela vitória, gol do Pinho, bonito gol inclusive, né? Eu acho que o que mais me agradou ontem no Coritiba foi a defesa. Ah, sim. Cara, o Kusevich é um... zagueirão, hein? E esse Bruno Viana que jogou ontem. Bruno Viana também jogou meio muito tempo bom. Só, né? Ele jogou meio tempo só por condição física, Júlio? Só por condição física, ele ainda não está, né, no melhor da forma física. E o Márcio Silva, que entrou, também correspondeu. É que o segundo tempo também foi só ataque contra a defesa. Né? A defesa do Coritiba não pecou em nada no segundo tempo, né? Não teve uma dificuldade grande. Agora o Kusevich, a tomada de decisão dele, a leitura de jogada dele e principalmente o tempo para dar o bote é incrível. Assim, achei cada vez... Já tinha achado uma baita contratação quando ele veio. Primeiro jogo contra o São Joséense ele não foi tão... não precisou tanto dele, assim, né? Tanto da defesa. E ontem, quando precisou, cara, ele acertou tudo. Incrível, incrível. Eu acho que o Bruno Viana, com um pouco mais de ritmo de jogo, vai jogar tranquilamente ao lado do Kusevich. Eu vi um comentário de um torcedor nas redes sociais falando assim: se o Atlético tem o general, agora nós temos o almirante. Foi bem, né? O Kusevich, segundo jogo dele, o Bruno Viana mostrou que realmente vai fechar bem ali a defesa. O Coritiba, na minha opinião, resolveu esse problema, que foi o problema do ano passado.
Eu acho que agora é o que eu falei no último jogo, né? E o ataque, que não era um problema quando começou o campeonato, passou a ser, né? Eu até tinha comentado no último jogo, né? Que o problema que era a defesa foi solucionado e agora precisa de peça pro ataque, né? E assim, eu vi que muita gente achou o Robson melhor em campo, eu não achei. Vai ser bem sincero. O Robson foi bem. Foi sim. A assistência, né? Ele deu um Muito passe boa aquele passe quebra-linha, né? Que a gente chama, pro Rodrigo Pinho fazer o gol, né? E depois teve até o Omar Feitosa, na entrevista lá no vestiário do Londrina, ele falou que o que mudou o jogo, na opinião dele, Omar Feitosa, foi a entrada do Regis, que desmontou aquilo que ele tinha pensado em termos de marcação. Até o Antônio Oliveira foi perguntado pelo Robson De Lázari sobre isso. O Robson citou o comentário do Aleph Manga, o Antônio Oliveira... Omar Feitosa. O Robson citou para o Antônio Oliveira o comentário do Omar Feitosa e o Antônio Oliveira ficou exaltado, nervoso, né? E... Na verdade ele ficou nervoso por outro motivo, né? Então eu não entendi assim. Ele ficou nervoso porque um repórter teve mais um colega que se levantou no meio da entrevista. E o Antônio não gosta disso, ele acha falta de respeito e já é a segunda vez, aparentemente, que a mesma pessoa faz a mesma coisa. Teve a questão da pergunta. Não teve relação à pergunta. Não teve relação à pergunta. Porque ficou assim na hora, não ficou muito claro para nós lá. Não teve relação à pergunta. É que ele assim também não assimilou muito bem a pergunta, então foram os dois motivos ali, foram duas de uma vez só. Sobre a pergunta ele até, né, eu, pelo que eu entendi, ele não viu relação com a entrada do Regis e a mudança do Londrina, né? Mas teve, né? Ontem, de novo, Jesus Trindade jogou muita bola. Sim. E ontem, de novo, o Lisiero entrou muito bem. Aliás, teve um colega nosso que perguntou a respeito dessa formação de meio campo, né? Terceiro jogo consecutivo com Jesus Trindade, Bruno Gomes e Marcelino Moreno, perguntando se esse é o meio campo ideal para o técnico Antônio Oliveira. Ele falou daquele jeito. Ideal para essa partida. Justo. Eu acho que a estratégia do treinador vai jogo a jogo, não adianta. Eu acho que ele tem peças suficientes para montar um time de acordo com o adversário que ele tem, né? O adversário ataca mais por um lado, e até para mudar outro. Na circunstância do jogo também, né? Com toda certeza. Ontem foi um exemplo disso. Ontem o Coritiba conseguiu mudar bem o jogo, né? Ontem o Coritiba teve peças diferentes para alternar a partida, né? E o Lisiero tem entrado muito bem. É o segundo jogo que ele entra muito bem, que ele já dá uma dinâmica bem diferente pro meio de campo, que o Bruno Gomes não tá conseguindo dar desde o início da partida. O Bruno é muito bom jogador, mas ele deu uma caída nesses últimos jogos, né? Ele não é o Bruno que começou o campeonato, né? Agora ele tá recuperando aí essa forma. Só que esse é o ponto, né? Se ele não se espertar, o Lisiero vai engolir. Vai sobrar pra ele ali, né? E uma coisa que não acontecia, por exemplo, no ano passado, né? O time entrava em campo, quando precisava de peças de reposição, o nível caía, né? E esse ano não tá conseguindo manter. Esse ano tá conseguindo manter. O Regis ontem entrou uma movimentação boa. Ele não acertou muito, mas ele tá melhorando. Ele é muito superior ao Regis, que jogou praticamente todo ano no Coritiba no ano passado, né? Então acho que tá sendo bem legal aí pro Coritiba nesse momento, esse início de temporada, em termos de começar a ter mais peças. Claro que alguns resultados incomodaram bastante, óbvio que sim. Empate contra o São Joséense, empate contra o Azures, né? Mas eu acho que no geral o Coritiba tá tendo aí um bom futuro, né? Tá criando um bom futuro.